Olá pessoal, é um prazer muito grande nós estarmos aqui novamente fazendo mais um vídeo. Mas antes eu quero agradecer você que se inscreveu no canal. Muitíssimo obrigado. Fico muito grato por isso. Pessoal, eu quero falar hoje de um grande homem brasileiro. Um homem que está sofrendo muito. Por quê? Esse homem, em 1989, ele era capitão do Exército Brasileiro. Ele sai do Exército, ele pede baixa no Exército. Por quê? Para ingressar na carreira política. Como vereador na cidade do Rio de Janeiro. E quando esse homem faz isso, muitas pessoas, até do próprio Exército, começou a criticar quando ele chegou lá pedindo voto para ser vereador da capital do Rio. E algumas pessoas falaram, pô, esse cara saiu do Exército para ingressar na carreira política, isso não pode acontecer. E ele foi até desprezado por algumas pessoas, mas ele ia na academia ali, pedia voto para os policiais, pedia voto para os soldados do Exército, pedia voto para a Marinha, porque estava ingressando na carreira política. Não sabendo aquelas pessoas que ali estava se levantando um grande homem honrado, honesto, para salvar o Brasil. Porque nessa mesma época, Deus tinha levantado dois homens para salvar o Brasil. Um era Enéas, homem honesto, do Exército, militar, sargento do Exército, militar, firme, honestíssimo e honrado, que viu que o Brasil agora estava sendo entregue para a bandidagem. Então Enéas, em 1990, foi candidato a presidente do Brasil. Foi candidato em 94. Graças a Deus eu votei 2 vezes nele. Tive essa oportunidade de votar. Porque em 98 ele já candidatou para deputado federal. Aí eu não pude votar. Mas para presidente eu votei. Mas na época, ele estava tentando consertar o país. Ele viu que o país estava sendo entregue na mão de bandidagem. Mas eu estou falando de Jair Messias Bolsonaro, que largou o Exército. E agora estava pedindo voto para vereador em 1989. E ele conseguiu ser vereador com 67 mil votos. Todos os policiais, todas as pessoas de bem do Rio de Janeiro, que viu aquela proposta, acreditaram naquele homem e votou. Eu dou parabéns para esses 67 mil pessoas que votou no Jair Bolsonaro para vereador em 1989. Quando o filme 1990 começa o mandato dele, de cara aquela Câmara do Rio de Janeiro, compra lá Opala diplomata para todos os vereadores. O Bolsonaro falou assim, eu não quero não. E não pegou. Sabe por que ele não pegou, irmãos? Sabe por que ele não pegou, brasileiros? Porque aquele homem ali, ele estava sendo preparado por Deus, igual Moisés foi preparado no deserto. Deus pegou Moisés quando ele tinha 40 anos de idade e levou lá para a terra de Midian e lá preparou ele 40 anos para vir tirar o povo da escravidão. Deus estava preparando o Bolsonaro. Em 1990, ele ganha para vereador e fica só 2 anos como vereador. Porque quando passou 2 anos, ele já se candidatou em 91 para deputado federal. E teve 110 mil votos. Mas eu fui conhecer o presidente Jair Messias Bolsonaro em 2014. Uma coisa me chamou a atenção em 2014. Quando um amigo meu, um cliente meu, falou assim, Boni, se eu falar em deputado Jair Messias Bolsonaro, que teve quase 500 mil votos no Rio de Janeiro, quando falou 500 mil votos, eu interessei, que eu acompanho a política, desde 1975 que eu acompanho política, que eu leio jornais, que eu gosto de acompanhar. Quando esse cliente meu, chamado Felipe, falou assim, Boni, você já viu, você conhece esse cara? Eu falei, quem? Jair Messias Bolsonaro, ele teve quase 500 mil votos em 2014 para deputado federal. E o interessante, Boni, que é o 6º mandato dele que ele ganha para deputado federal. Corri, vamos olhar aqui. Aí começou a mostrar no YouTube os vídeos do cara. O vídeo do cara mostrava que ele era um cara honesto. O vídeo mostrava que ele era correto. Que ele foi contra o desarmamento brasileiro, que aquilo foi um absurdo desarmar a população brasileira para que só os bandidos ficassem armados. Ele falou e está escrito e aconteceu que os bandidos iam agradecer
a população de bem desarmada e todos os bandidos armados. Mas aquele bandido do Lula, mesmo tendo um plebiscito e a população brasileira votou para que a população ficasse armada, ele foi contra o plebiscito, ele foi contra o povo. E isso não é democracia. Democracia, quando a vontade do povo é respeitada. Mas a partir do momento que o povo votou para que continuássemos tendo armas, as pessoas de bem em casa, e aquele bandido do Lula vetou e desarmou a população, isso não é democracia. E quando esse Felipe foi me mostrando os vídeos, Jair Messias Bolsonaro, eu fui apaixonando com a política, com as ideias e com a mente daquele homem. Só coisa certa. Projetos dele que foi apresentado, que não foi aprovado, era só projeto importante, mas ele jamais ia conseguir ser aprovado. E eu comecei a ver, e de repente, quando é 2006, tem um mensalão do PT, e o promotor pergunta para o CEF, qual deputado federal aqui que não participou do mensalão? O próprio CEF fala, Jair Messias Bolsonaro não participou. Aí, de repente, prende o Marcelo Odebrecht, pergunta para ele, para quem que você nunca deu dinheiro? Jair Messias Bolsonaro. Aí eu fui investigando e fui acompanhando, descobri que a Polícia Federal tem 123 fitas, onde os bandidos do Congresso conversam um com o outro. E essa conversa, quando parece o nome de Jair Messias Bolsonaro, é só assim, Bolsonaro não pega propina, Bolsonaro não pega dinheiro. Tem uma fita lá do Renan Calheiro, bandidão, conversando com outro bandido lá, quando chega o nome de Jair Messias Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai pegar propina. Porque foi oferecida nesses 28 anos de política, sem ser presidente. Ofereceram 3 milhões, ofereceram 2 milhões, ofereceram dinheiro de tudo quanto é jeito para ele. Mas ele é um homem honrado. E homem honrado, ele não pega nem 5 milhões, nem 10 reais. Ele pegou, quando deputado, tudo que era direito do deputado, ele pegou, é normal. É lei lá, recebeu o salário, receber ajuda disso, receber ajuda daquilo. Lei, isso aqui, esse bandido colocou, não foi ele. Aí ele pegou, isso é normal. Emenda parlamentar para ajudar seu município. Pegou, normal, é da Constituição. Mas propina, jamais ele pegou. Aí agora entra o presidente Jair Messias Bolsonaro e ganha a eleição. Eleição essa que foi fraudada. Bolsonaro teve mais de 80 milhões de votos, comprovadamente. Mas aí a quadrilha não deixou o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, porque esse TSE e esse Supremo que está junto fraudou a eleição e não deixou ele ganhar no primeiro turno. Ele tinha 80 milhões de votos no primeiro turno. Quando nós chegávamos para votar lá, igual aconteceu, que eu vi isso, a pessoa apertava o 17. Não aparecia foto de ninguém. Uma urna em Paraná, que só tinha 777 eleitores, apareceu 0 votos para Jair Messias Bolsonaro e 9.999 para o Haddad. A eleição foi fraudada, foi um escândalo. Fraudado junto com quem? Com a Globo Lixo, Ibope e Datafolha. O Ibope e Datafolha trabalham para a Globo Lixo. Eles combinaram lá, cresceu o Haddad no final, e eles foi crescendo. Mentira! Haddad não cresceu, o PT não cresceu, mas as eleições foram fraudadas. E o Supremo estava sabendo de tudo, porque as eleições de 2014 também foram fraudadas. O PT não ganhou a eleição do bandido Aécio Neves em 2014, não. Foi fraudada. O PT ali, a Dilma tinha 42% dos votos e ela apareceu com 51%. Fraude. O bandido do Aécio ganhou aquela eleição. Mas agora eles fraudaram de novo, só que fraudar para o Bolsonaro perder era uma coisa absurda. Não tinha jeito de fazer isso. Então o que eles fizeram? Elegeram vários deputados federais do PT, vários deputados da quadrilha, mas tirar a eleição dele era uma coisa impossível, que estava na cara demais. Quando ele falou em janeiro de 2015 que era candidato a presidente, eu que já estava acompanhando os vídeos dele de 2014, falei, é meu candidato e é o candidato que vai ser vitorioso pela glória do Senhor Jesus, pela bênção de Deus. Da mesma forma que Tiradentes orou a Deus pedindo que o Brasil fosse liberto de Portugal. Em 1792, quando eu fiquei sabendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro
era candidato a presidente em janeiro de 2015, eu falei, Deus nos abençoa, que esse homem possa ganhar para consertar esse Brasil. Amados, o Bolsonaro está lutando com uma quadrilha tão grande, quadrilha essa que quer ficar com toda a riqueza do país. O Bolsonaro quer pegar a riqueza do país e dividi-la para todos os brasileiros. Esse quer ficar entre si, os caciques dos partidos. Cacique esse que não entra o PRTB, nem entra o PSC. Mas os demais caciques querem ficar com a riqueza dos partidos. E esse homem está lutando. E nós, brasileiros, precisamos de orar a Deus, enjoelhar, fazer jejum e pedir a Deus proteção. Porque esse quer eliminar ele de tudo quanto é forma. Agora mesmo o país está sendo quebrado. O país está sendo quebrado para forçar uma renúncia. Por quê? Porque esses 140 bilhões que estão pegando aí do Covid-19, eles não iam pegar esse dinheiro. Porque o Bolsonaro não ia soltar dinheiro para bandido. Mas agora ele foi obrigado, que é lei, ele tem que soltar. Então eles inventam os casos do Covid-19, inventam as mortes que todo mundo sabe, mas saiba você, médico, que está dando atestado de óbito como Covid-19 e você sabe que a pessoa já tinha 3 doenças, você já sabe que a pessoa tinha 2 doenças, tinha uma doença anterior, e você coloca, porque seu diretor do hospital pediu, porque o prefeito pediu, porque o governador do seu estado mandou. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo e Deus vai cobrar. Saiba você que está assistindo esse vídeo, se a sua cidade não tiver nenhum caso, o seu prefeito é honesto. Toda cidade que tem mais caso, o governador é mais bandido. Quando o prefeito tem mais caso, o prefeito é mais bandido. Por quê? Isso é uma bandidagem, o que está fazendo. Se vocês viram falar de algum morador de rua que morreu de Covid-19, eu conheço 28 moradores de rua que vai no meu estabelecimento, que eu tenho um bar-restaurante, para pegar sobra. Todos eles estão aí. Nenhum adoeceu, nenhum morreu. Por que morador de rua não morre? Porque é mentira. O Covid-19 está sendo responsabilidade, está sendo responsável por morte que aconteceu por outras doenças. A pessoa já estava doente. Mas eles estão fazendo isso para roubar o dinheiro público, para roubar o dinheiro que o presidente não ia liberar, mas agora é obrigado a liberar. Jair Messias Bolsonaro precisa de nossas orações. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. O povo brasileiro quer que Jair Messias Bolsonaro faça algumas coisas muito importantes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, que a partir de 1985 começou a ser formado por bandido, que o Sarney colocou 1, o PT colocou 7, o PMDB colocou 1, o PSDB colocou 1. Gente, nosso Supremo só tem bandido trabalhando para bandido. É necessário agora, a população do Brasil quer que o presidente Jair Bolsonaro crie uma lei, faça uma lei, onde, a partir de 2021, nenhum desses ministros bandidos esteja lá. Tem que ser tirado todos eles em 2021 e que entra pessoas que são juízes com 15 anos de carreira. Que sejam nomeados juízes federais com 15 anos de carreira e que tenham patrimônio de acordo com o seu salário. Quando for indicado, tem que mandar para a Polícia Federal investigar a pessoa. Se o patrimônio for muito além do salário, não serve. Tem que ser juiz federal com patrimônio de acordo com o seu salário. Nós precisamos de 11 ministros ali, mas honesto, porque ele tem uma quadrilha, trabalhando para a quadrilha. Outra coisa importante que o brasileiro queria que o Bolsonaro fizesse, quando dá enchente, quando tem enchente, o governo federal manda o dinheiro para o governador manda para o prefeito, para ajudar a comunidade. Eles limpam as ruas, refazem algumas pontes, mas esse dinheiro não chega na comunidade que foi atingida. Tem que ter uma mudança quando tiver um enchente, presidente. Pede a polícia, pede o exército para ir nas casas, fazer um cadastro e você deposita direto para essas pessoas, igual foi feito agora nessa ajuda. Porque se mandar o dinheiro para o governador e para o prefeito, conforme tem acontecendo há anos, e é a lei, a população atingida não recebe essa ajuda. Teve um enchente nesse ano na minha cidade, em várias cidades. Ninguém recebeu os milhões que vieram para ajudar a população. Veio para o governador distribuiu para os prefeitos. Mas cadê o dinheiro?
Pessoas perderam móveis, pessoas teve a casa danificada, ninguém recebe ajuda. Tem que haver uma mudança. Esse dinheiro tem que ser feito um cadastro pela polícia, casa em casa que foi atingido, bate foto, e a pessoa receber direto, sem o prefeito, sem o governador. Chega de roubalheira. Quantos anos que as cidades atingidas, quantos anos a cidade atingida recebe a verba federal, mas não, a população não recebe. A população não recebe aquilo. Tem que mudar. Outra coisa que o presidente precisa fazer, que é o pedido da população. Bancos ganham bilhões e bilhões. O banco tem que abrir 9 horas da manhã e fechar 5 horas da tarde, para que possa empregar mais funcionários, para que possa ajudar o comércio a circular. O banco só vive de riqueza. Com o banco reduziu o horário, porque essa quadrilha aí que está aí, estava junto com os bancos, mas o Bolsonaro não está junto com o banco. O banco tem que abrir 9 da manhã até 5 da tarde para contratar mais funcionários. Os bancos têm que contratar jovens na parte da manhã para trabalhar nos bancos, ganhando só meio salário mínimo. E aqueles que trabalham de manhã, à tarde vai estudar, vice-versa, outra turma. Os bancos precisam de contratar esses jovens do Brasil. E o horário do banco tem que ser de 9 a 5. O Bolsonaro precisa de fazer isso. Outra coisa que aconteceu, quantas órgãos, secretarias que essa quadrilha do PT criou nesses 13 anos para empregar petista? Defensoria Pública Federal, que serviço que ela presta? Foi aberta mais de 1.000. Não são pessoas concursadas, são pessoas nomeadas. Hoje existe 2 justiças no Brasil. Os juízes e o desembargador que foi nomeado pela quadrilha trabalha de um jeito. E aquele juiz que fez concurso trabalha certo. Presidente, tem que dar uma limpa, tem que dar um basta nisso. O povo quer que o senhor faça uma limpeza. Começa com o Supremo Tribunal Federal. 2021 é necessário que ele tenha 11 ministros honestos, juiz de carreira. E que aqueles 11 bandidos saiam. É necessário que tenha uma limpeza naquele Congresso. Presidente Jair Bolsonaro, você teve 80 milhões de votos. Eles fraudaram, pegaram esses votos e passaram para o Haddad. Bandido. Mas, quem sabe, nessas próximas eleições, 2022, essa fraude não ocorra. Aí você vai ver o poderio do presidente Jair Messias Bolsonaro, essa quadrilha, essa globulista destruindo o país. Mas não vamos pegar com Deus, para que Deus segure o presidente Jair Messias Bolsonaro da mesma forma que segurou na mão de Moisés no deserto, contra murmuradores, contra pessoas que ficavam reclamando de tudo. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Deus está contigo e a população honrada, honesta está contigo. Só bandido que não gosta de você. Só bandido. Obrigado.